conto Burrinho Pedrez, do livro Sagarana, do Guimarães Rosa, ele é o conto mais longo do livro todo e é o primeiro conto. Então, quando a gente abre o livro, esse é a primeira coisa que aparece pra gente. Às vezes é interessante não ler ele por primeiro. Por quê? Porque ele é o mais longo, ele traz uma linguagem poética extremamente complexa, às vezes mais complexa do que nos outros contos. Então, ele pode acabar sendo um pouco aversivo para alguém que nunca leu Guimarães Rosa na vida, por causa que ele parece ser um pouco mais hermético, principalmente por causa da linguagem poética dele. Então, eu recomendo que, se você está começando agora o Sagarana, não lê de primeira o Burrinho Pedrez. Passa para outro conto, um conto mais curto talvez, né, ou um conto um pouco mais leve, ali o Minha Gente é bom para isso, o Duelo também é bom. Então, para ficar com cuidado, assim, porque porque o Burrinho Pedrez é um conto sensacional, muito bem escrito, muito poético, mas ele pode assustar um leitor de primeira viagem. Dito isso, o que a gente precisa prestar um pouco atenção no Burrinho Pedrez? A linguagem é toda cheia de aliteração. Então, é uma linguagem poética que às vezes é melhor a gente até ler em voz alta, enquanto está fazendo a leitura do conto, para poder pegar um pouquinho melhor a cadência, um pouquinho melhor a compreensão, porque tem muitos trechos que se aproximam à poesia pura, inclusive pela métrica, a gente tem cadência certinha das palavras. Então, às vezes, ler em voz alta ajuda, né? Então, tem uma carga muito forte e poética, tem métrica, tem aliteração bastante, e essa é uma das coisas. A outra coisa é que o Burrinho Pedrez, ele tem histórias dentro da história. Então, basicamente, a gente tem um fio narrativo central que envolve esse Burrinho Pedrez, e esse fio narrativo central, que é esse burrinho que está junto num comboio, que está levando bois de um lugar para o outro, né? Então tá indo junto com boiadeiros, essa é a parte central, é o tempo presente da narrativa. E ao longo dessa travessia, o que acontece? As pessoas que estão envolvidas nessa travessia, os boiadeiros, eles vão contando histórias uns para os outros. Então, o que a gente vai ter é esse fio central da narrativa, que é o tempo presente, sendo permeado, entremeado com muitas outras narrativas de tempos antigos, outros tempos não tanto, com intrigas, com histórias paralelas. Então, às vezes, é importante que a gente mantenha ali, nem que sejam uns tópicos, uma listinha dos eventos centrais e daquilo que é paralelo, certo? Mas essas histórias paralelas, elas não são por acaso, elas não são enrolação. Elas acabam se entrelaçando num final maior. Então, essas histórias paralelas, elas ajudam a dar mais complexidade, a dar mais vigor a essa narrativa central. Então, ficar atento nelas, por mais que às vezes seja um pouco cansativo, né? Outra coisa, esse burrinho. O burrinho, ele é personificado, basicamente. Então, a gente tem ali várias atribuições de seres humanos para esse burrinho. Então, é interessante ver como que o narrador trata esse burrinho, que é um burrinho antigo, um burrinho cansado, é um burrinho já de saco cheio mesmo, como que ele é tratado quase como um ser humano, com vontades humanas, com emoções humanas também. Então, dá uma olhada nisso, é um texto super interessante, muito bem construído, mas ele pode ser um dos textos mais desafiadores do livro inteiro.